Olá, você está no canal Ide Pregai, audiobooks e devocionais, e hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Tome Posse, de Judge Jacobs. Hoje estaremos lendo o capítulo 8, parte A. Não pare, a oração funciona. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início à leitura do livro. No dia 29 de outubro de 1941, o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, visitou a escola Harrow School para ouvir as músicas tradicionais que ele cantava quando lá estudou enquanto jovem, bem como para discursar aos estudantes. Este tornou-se um dos discursos mais citados. Churchill ergueu-se diante dos estudantes e disse: Nunca se entreguem, nunca, 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 em nada, seja grande ou pequeno, enorme ou insignificante, nunca se entreguem pela falta das convicções de honra e bom senso. Nunca se rendam à força e ao aparente poder devastador do inimigo. Existe alguém maior do que Churchill que veio há milhões de anos e nos disse algo bem semelhante, mas suas palavras não foram de origem humana. Ele era o Filho de Deus e, sob a inspiração do Espírito Santo, o escritor de Hebreus nos alerta: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Hebreus 10, 35 e 36. Há uma oração que oro com frequência por você enquanto escrevo este livro, e é que você não desvirtue seu coração e aborte o plano de Deus para a sua vida. Necessitais de paciência. É o que a Bíblia diz que nós precisamos para que façamos a vontade de Deus, considerando aquilo que nós estamos crendo. A palavra paciência pode ter muitos significados: força, determinação, vigor, coragem, poder, fortaleza. Creio que todas essas palavras juntas podem ser somadas ao assunto deste livro. Fé, tolerância e determinação são o que homens e mulheres de Deus usam para verem orações sendo respondidas de maneiras incomuns, sob circunstâncias impressionantes. A influência e o poder da oração. Na introdução deste livro, o primeiro parágrafo diz: Não há nada mais efetivo na face desta terra, do que o poder da fé e o longo alcance das mãos daquele que tem fé. Fé e oração soam perfeitamente juntas como uma linda sinfonia de uma orquestra musical. Nunca as subestime, elas podem alterar o curso da natureza, mudar as leis do universo e até mesmo influenciar e mudar a mente de Deus. Vamos analisar a frase: alterar o curso da natureza. A natureza, como nós sabemos, é feita de muitas coisas que estão ao nosso redor: a terra, os céus, o mar, o sol, as estrelas, as montanhas, árvores, galhos, flores, pássaros e tudo que é lindo. Davi disse: Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Salmos 8, 3 e 4. Teu é o dia e tua é a noite, preparaste a luz e o sol, estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu os formaste. Salmos 74, versículos 16 e 17. O mundo natural é tudo aquilo que o Pai tem feito para o nosso bom agrado, mas nada é mais importante na face desta terra do que os seus filhos. Há uma história bíblica que prova que ele moverá o céu
e a terra, se ele tiver que mover para responder o clamor de seu povo. É uma história de esperança. É uma história de libertação e amor insondável que Deus Pai tem por nós e pelas coisas maravilhosas que Ele fará para responder nossa oração. Os filhos de Israel deixaram o Egito fugindo da fúria de Faraó, por causa de todas as pragas horríveis e para se prepararem para a terra prometida. Mas Faraó decidiu ir atrás dos israelitas fugitivos. Quando eles caminhavam pelo deserto, o exército egípcio com carruagens e cavalos avançaram. Com o Mar Vermelho à sua frente, o exército egípcio atrás deles e as montanhas ao redor, os filhos de Israel estavam em uma situação muito difícil. Ao darem um passo à frente, caminhando em obediência, eles aguardavam a oposição. Deus nunca lhe disse que você flutuaria pela vida nesse caminho da fé violenta e nunca teria outro problema. Mas ele prometeu: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. Encarando toda objeção, os israelitas temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora é aqui que a história realmente começa a ficar interessante. Deus estava pronto para alterar as próprias leis da natureza que ele criou. Os filhos de Israel estavam prestes a ter uma surpresa que eles nunca experimentariam de novo e ver poder milagroso de Deus de um jeito impressionante. O povo começou a se lamentar e gritar com o Senhor e com Moisés, e reprovou Moisés por o ter levado àquela situação. Quando o pânico atacar sua vida, lembre-se que Deus sempre tem um plano. Apenas pare, respire fundo e ouça a voz do Senhor. Você o ouvirá dizer distintamente: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Isaías 30, 21. Moisés, entretanto, começou a motivar o povo e Deus o disse exatamente o que fazer. Sob o comando do Senhor, Moisés ergueu seu cajado e o estendeu acima do Mar Vermelho. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Êxodo 14, 21 ao 22. Nossa, como isto foi incrível! Você consegue imaginar os filhos atravessando pelo mar dividido, olhando para a água, assistindo cardumes nadando e baleias e golfinhos brincando? Este foi, sem dúvidas, o primeiro aquário, porém sem vidro. Eu aposto que eles devem ter dito: que legal! Bem, talvez não, mas isso realmente foi legal. Você nem pode imaginar todas as orações que Deus responderá a você também, se você simplesmente continuar a acreditar e não cessar de orar. Você pode ser surpreendido por águas confusas lhe rodeando, mas você serve a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele pôde alterar o curso da natureza para movê-la em favor de seus filhos no Mar Vermelho, então certamente ele poderá falar com o seu Mar Vermelho e dividir as águas em sua vida hoje. Ele moverá céus e terras e parará o sol e a lua em suas rotas, se for preciso, para atender suas orações. Leis do universo interrompidas. Deus não somente altera o curso da natureza, mas também interrompe as leis do universo. Afinal, ele as instituiu. A Bíblia estabelece em Provérbios 18, 21: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que sua língua tem a habilidade de falar e receber tudo aquilo que você crê que Deus pode fazer. Você também tem o potencial para falar com a morte e a destruição em sua situação. Tiago deixa bem claro o quanto as palavras danosas que falamos podem se voltar contra nossas vidas.
Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Tiago 3, do 5 ao 6. A boa notícia é que a vitória que você está esperando também vem pela tua boca. A Bíblia declara: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, 8. Paulo disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses 4, 6. Eu creio que quando nós proclamamos a palavra de Deus e a combinamos com louvor, dando graças, nós estamos proclamando a vida. Por outro lado, quando falamos palavras de derrota ou palavras negativas sobre nossas situações, nós estamos permitindo que a morte seja proclamada em nossas vidas. Uma coisa que eu não quero fazer é confundir esse ensinamento com algo que pareça absurdo, algo fora de alcance. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Romanos 4,17. Eu creio que pronunciando o que diz a palavra, eu posso conseguir o impossível. Eu também creio em ser realista. Sei que os fatos podem ser devastadores, mas eu também entendo qual é a verdade da palavra. Não sei você, mas eu prefiro muito mais a verdade dos fatos. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. A oração de um só. Após o dilúvio, Deus fez um pacto com Noé, de que ele não interromperia seu plano para a humanidade, e ele deu à humanidade a certeza de que, enquanto durasse a humanidade, as coisas continuariam do jeito que ele pretendeu que elas fossem desde o início. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Gênesis 8, 22. Entretanto, no livro de Josué, encontramos onde Deus interrompeu as leis do universo. Este é outro fenômeno histórico de como o Pai vai a qualquer extensão para ajudar seus filhos a entender as orações deles. A Bíblia diz: então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, ele e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Josué 10, 5. Quando o sol se pôs na batalha, Josué estava determinado a terminar com o que havia começado, porque ele tinha uma palavra de Deus. Deus o disse para não temer, pois ele entregaria seus inimigos em suas mãos. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué 10, do 12 ao 14. Como é impressionante o fato de Deus realmente quebrar uma das leis do universo. O pôr do sol e o levantar da lua são tão naturais quanto as estações, tão naturais quanto as águas do oceano indo de longe e então recuando, tão natural quanto um ser humano puxar dos pulmões o ar que Deus o envia. Mas Deus pode fazer tudo o que quer pelo simples fato de ser Deus. Ele segura um cálice em suas mãos e o enche de qualquer jeito que ele desejar. Veja Salmo 75, 8.
Eu amo quando ele diz com tanta audácia: Eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Isaías 46, 9. Quando você, quando você ora. A Bíblia diz que isso aconteceu tudo por causa da oração de um homem. Eu acredito no velho ditado: pessoas que oram obtêm a graça. Disse Jesus: quando orar, e não se você orar, ou no caso de a oportunidade surgir, mas muito enfaticamente, quando você orar, como se estivesse dizendo: isso deve ser feito sem pensar duas vezes, como se fosse uma epidemia de orações que abala a igreja nos dias entorpecidos de hoje. Deus disse aos filhos de Israel em Números 15, 1 e 2. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, não se mais quando. Os filhos de Israel não podiam ver as promessas de Deus. Eles não podiam se ver na terra prometida que mana leite e mel. Tudo o que eles podiam ver eram gigantes, inimigos em cada mão, a nuvem do dia, o fogo da noite e todo aquele maná. Mas Deus tinha dado a eles enfaticamente um horizonte temporal, um, entre aspas, quando. Em outras palavras, eu sei o que isso parece e com o que isso pode parecer, mas eu já disse e não voltarei atrás em minha palavra. Deus estava inclinado à sua palavra, a qual é a razão pela qual nós lembramos a Ele o que Ele nos disse. Se Deus disse quando, novamente Ele ainda diz quando nos dias de hoje. Tudo o que Deus disse aconteceu e irá acontecer. Paulo disse: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Você paga seu dízimo porque está inteiramente convencido de que Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Inteiramente convencido de que Deus vai fazer o que disse que faria em sua palavra. Inteiramente persuadido de que possuirá a terra que Deus disse que é sua. Deus disse aos filhos de Israel para irem e possuírem a terra, mas quando eles foram em busca da terra, haviam gigantes ocupando-a. Agora posso lhe dizer uma coisa? Sempre haverá gigantes para se opor a você e te intimidar. Mas Deus lhe deu um propósito, destino e graça abundantes para terminar o que ele começou em sua vida. Através da oração e da fé violenta, você pode permanecer firme em sua confissão e crendo em quem Deus diz que você é. Meu querido amigo Dr. Myles Monroe esclarece em seu livro Entendendo o Propósito e Poder da Oração. Orar é dar a Deus o direito legal e a permissão de interferir nos assuntos da terra. Entregue e oração efetiva é a mesma coisa que dizer a Deus: eu lhe dou permissão para fazer o que o Senhor quer fazer em minha vida, quando, como e aonde quiser. Uma coisa é certa: a oração não é uma opção para o cristão. Jesus disse: quando orar. E em uma outra passagem ele disse: quando jejuar, significando que tais coisas são esperadas. Jesus disse: os homens têm que orar sempre e não cair ou desistir. Em uma outra passagem ele diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Isso sugere uma conversão contínua, uma prática que não é exclusiva ou algo especial para ser feito em certas horas ou estações. Jesus nos instruiu claramente: não cessem de orar. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. A chave para uma oração efetiva é encontrada em Marcos 9:23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Jesus pode fechar as bocas dos leões, livrar de um forno ardente, abrir o mar vermelho ou comandar o sol e a lua a não se retirarem, simplesmente porque era o que precisava ser feito
para um de seus filhos. Deus não quer que todos nós deixemos nosso emprego, abandonemos a rotina da vida, como ela costuma ser, ou nos reunamos em um monastério para passarmos o resto de toda a nossa vida em oração contínua. Mas o que Ele quer e espera de nós é que estejamos em comunicação com Ele, através de nossos afazeres diários, em propósito, fazendo louvores, orações e pedidos, e enchendo nossos pensamentos com os seus pensamentos. Dizer coisas como: Eu te amo, você é o meu Deus, você é o grande Deus, você está agindo em todas as coisas pelo meu bem, você é comigo, portanto não terei medo, ou qualquer outra coisa que venha à sua mente que você queira dizer a ele. A palavra promete: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.